Celebramos a festa de Nossa Senhora Auxiliadora. Esta devoção que foi instituída pelo Papa Pio VII no dia 24 de maio de 1814. Nós veremos que a história da devoção a Nossa Senhora, com esse título de Auxiliadora, é muito antiga. Então, vamos analisar um pouco esta história, vamos ver de onde surge esta devoção. Nos conta a Sagrada Tradição que, quando São João chegou a Éfeso e ali regia, cuidava da Igreja da Ásia, fundada por ele, Maria Santíssima, em memória do testamento de Cristo, pois seguiu ao discípulo amado, ao seu filho predileto. E de todas as partes vinham as pessoas até Maria. Os pagãos, atraídos pela fama de sabedoria e virtudes, e não há dúvida que muitos destes, pela eficácia persuasiva de suas palavras, e também por aquela luz divina que ilumina a todos, se converteram à fé de Cristo. Muitos que acreditavam, pois, e vinham para venerar a mãe do Salvador. E ao ver Maria, se faziam como que viam nosso Senhor Jesus Cristo, pelas suas virtudes. Ou seja, nas faces de Nossa Senhora resplandecia a beleza de Nosso Senhor. Também se diz que muitas jovens partiram da casa de Maria com o propósito de consagrar a Deus a sua virgindade. Aqueles que eram vacilantes se confirmavam na fé. Os débeis recobravam ânimo, prontos a enfrentar os perseguidores e a sofrer o próprio martírio. Aqueles que estavam preguiçosos, que estavam desanimados, pois se animavam a uma santa atividade. Os tíbios se sentiam fervorosos e todos se separavam dela melhores do que quando encontravam. Asseguram os santos padres da Igreja que bastava fixar os olhos no rosto de Maria para sentir no coração os desejos do bem, propósitos de virtude e chama de caridade. Maria Santíssima recebe em seus braços a Igreja recém-fundada e alimenta, acalenta com seu afeto, a defende dos inimigos e a leva àquela plenitude de vida, aquele desenvolvimento de forças que a farão rainha dos povos. Os cristãos, pois, da antiguidade, de modo especial na Igreja na Grécia, no Egito, na Antioquia, Éfeso, Alexandria e Atenas, costumavam chamar a Santíssima Virgem com o nome Auxiliadora, que no idioma grego se diz com a palavra boeteia, que significa aquela que traz auxílios vindos do céu. São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, assim a chama, auxílio potentíssimo dos seguidores de Cristo. Estes dois títulos, que mais se leem nos antigos monumentos do Oriente, na Grécia, Turquia e Egito, são Mãe de Deus e também de auxílio dos cristãos. Assim, estimados irmãos, pois nós vemos que esses dois títulos sempre foram muito caros para a devoção católica. Theotokos e Boeteia, a Mãe de Deus e Auxiliadora. No ano 476, o grande orador Proclo dizia: a Mãe de Deus é nossa auxiliadora porque nos traz auxílios do alto. Em 532, São Sabas de Cesareia também chama a Virgem de auxiliadora dos que sofrem e narra um fato de um enfermo gravíssimo que, levado junto à imagem de Nossa Senhora, recuperou a saúde, e aquela imagem da auxiliadora dos enfermos se tornou sumamente popular entre as pessoas de seu século. O grande poeta grego, Romano Meloni, no ano 518, chama a Maria auxiliadora dos que rezam, extermínio dos maus espíritos e ajuda dos que somos débeis, e insiste em que rezemos para que ela seja também auxiliadora dos que governam.
E assim cumpramos o que disse nosso Senhor. Dai a César o que é de César. E o que disse Jeremias? Orai pela nação onde estáis vivendo, porque seu bem será vosso bem. Nas igrejas das nações da Ásia Menor, a festa de Maria Auxiliadora se celebra em 1º de outubro, desde o ano 1000. Na Europa e na América se celebra em 24 de maio. São Sofrônio, arcebispo de Jerusalém, disse o seguinte no ano 560: Maria é auxiliadora dos que estão na terra e alegria dos que estão no céu. No ano 749, São João Damasceno, famoso pregador, foi o primeiro a propagar a seguinte ejaculatória: Maria Auxiliadora, rogai por nós. E repete: a Virgem Maria é auxiliadora para conseguir a salvação, auxiliadora para evitar os perigos e auxiliadora na hora da morte. São Germão, arcebispo de Constantinopla, no ano 733, disse o seguinte em um seu sermão: Ó Maria, vós sois poderosa auxiliadora dos pobres, valente auxiliadora contra os inimigos da fé, auxiliadora dos exércitos para que defendam a pátria, auxiliadora dos governantes para que nos consigam o bem-estar, auxiliadora do povo humilde que necessita de vossa ajuda. Assim, pois, nós vemos que, ao longo da história da Igreja, Maria Auxiliadora auxilia-nos, auxilia os cristãos no plano de Deus. Vejamos agora Maria Auxiliadora, São Pio V e a Batalha de Lepanto. Estamos falando do século XVI. Os maometanos estavam invadindo a Europa. Eles, onde chegavam, impunham sua força, sua maléfica crença e destruíam tudo que era cristão. Cada ano invadiam novos territórios dos católicos, enchendo de morte e destruição tudo o que ocupavam e já estavam ameaçando invadir até mesmo Roma. Foi então quando o sumo pontífice, São Pio V, grande devoto da Virgem Maria, convocou os príncipes católicos para que saíssem a defender os seus irmãos de religião. Logo se formou um bom exército e foram em busca do inimigo. Em 7 de outubro de 1572, se encontraram os dois exércitos no lugar chamado Golfo de Lepanto. Os maometanos lançaram contra a Europa, com 282 barcos e 88.000 homens. Os cristãos eram inferiores em número. Antes de começar a batalha, os soldados cristãos se confessaram, ouviram Santa Missa, comungaram, rezaram o Santo Rosário e entoaram um canto à Mãe de Deus. Terminados estes atos, se louvaram como um furacão em busca do exército contrário. No início, a batalha era desfavorável para os cristãos, pois o vento corria em direção oposta aos que eles levavam, e detinham seus barcos, que eram todos barcos de vela, movidos pelo vento. Mas logo, de uma maneira admirável, o vento mudou de rumo, bateu fortemente as velas dos barcos do exército cristão e os empurrou com força contra as naves inimigas. Então, nossos soldados deram uma carga tremenda e em pouco tempo derrotaram por completo os adversários. É preciso notar que enquanto a batalha se levava a cabo, o Papa São Pio V estava rezando, de modo especial, rezando o Santo Terço. E assim, pois, juntamente com uma grande multidão de fiéis, percorriam as ruas de Roma rezando o rosário. Em agradecimento a tão esplêndida vitória, o Papa manda que cada ano se celebre, em 7 de outubro, a festa do Santo Rosário e que nas ladainhas se invoque a oração Maria Auxilium Christianorum ora pro nobis. Nós temos ainda Maria Auxiliadora,
Pio VII e Napoleão Bonaparte. Quando o imperador francês Napoleão Bonaparte tomou prisioneiro o Papa Pio VII e o levou à França, este grande pontífice, ante a impossibilidade de ser liberto, pois Napoleão era então o mais poderoso e temível guerreiro do mundo, fez à Mãe de Deus esta promessa: Virgem Santíssima, se me livras dessa terrível prisão, eu vos prometo que no dia do meu regresso a Roma declararei festa universal de Maria Auxiliadora. E o auxílio da Mãe de Deus não se fez esperar. Entanto que desde sua prisão, assim implorava o Papa sofrente, o orgulhoso Napoleão perguntava a seus oficiais: que faz o Papa aí encerrado, preso? E aqueles contestavam: reza o seu rosário. Este orgulhoso monarca assim respondia: que não se faça ilusões o Papa, que ainda mais rosários reze, não conseguirá com isso que as armas caiam das mãos dos meus guerreiros. E num alarde de poderio, juntou um gigantesco exército de mais de 700 mil homens e invadiu a Rússia, chegando até a capital Moscou, que a encontrou incendiada pelos mesmos russos, mas contra todos suas ideias, a estação invernal russa, mais terrível, se apresentou incrivelmente com meses de antecipação. E ali, em Moscou, incendiado e abandonado por seus próprios habitantes, estreou seu ímpeto, até então incontível, contra a mais terrível e mortífero de todos os adversários que o monarca francês se atreve a apresentar batalha: o general Inverno. Com uma força não menos temível de uns 25 graus, o general Inverno assentou uma tão horrenda matança ao invasor que o gênio corso se viu obrigado a abandonar a Rússia envergonhado e humilhado, deixando para sempre insepultos a mais de 650 mil soldados, convertidos e petrificados em gelo. Logo, humilhado, com seu humilhante retorno da Rússia à França, ordenou liberar a todos os prisioneiros dos cárceres, e então o Papa Pio VII pôde regressar a Roma no dia 24 de maio de 1814, sendo recebido de modo muito festivo na Itália. Em memória deste acontecimento, deste favor de Nossa Senhora, pois o Papa Pio VII, fiel à sua promessa, feito à Mãe de Deus, decretou a festa de Maria Auxiliadora, que de agora em diante deveria ser celebrada em 24 de maio todos os anos. Quanto a Napoleão, pois vejamos. Cristo o esperava para lhe dar-lhe como que um golpe de graça, que o conduziu à ilha de Santa Helena, onde, arrependido e dos joelhos, humildemente aos pés de um sacerdote, e outrora poderosíssimo imperador do mundo, por 100 dias, rendeu a Cristo e a Maria o último bastião de sua arrogante orgulho. O Papa Pio VII levantou a excomunhão que pesava sobre ele, e desta maneira a águia napoleônica ascendeu seu voo até Deus, alcançou o triunfo mais completo que deu de todas as batalhas de sua vida, a conquista de sua alma aos pés de Cristo Redentor. Pois agora comentamos sobre Maria Auxiliadora e São João Bosco. 9 de junho de 1868, se consagrou em Turim, na Itália, a Basílica de Maria Auxiliadora. A história desta basílica é uma corrente de favores da Mãe de Deus. O seu construtor foi São João Bosco, humilde camponês nascido em Turim, na Itália, e no ano de 1815, de pais muito pobres. Aos 3 anos ficou órfão de pai. Sua mãe, Margarita, lhe disse: o dia em que nasceste, te consagrei à Santíssima Virgem Maria. Assim, pois, para poder ir ao colégio, teve que andar de casa em casa pedindo ajuda, pedindo esmolas, não é? São João Bosco, para poder cumprir
com seus estudos, e a Santíssima Virgem o havia aparecido em sonhos, mandando que adquirisse ciência e paciência, porque Deus o destinava para educar a muitas crianças pobres. Novamente apareceu a Virgem Maria e pediu que construísse uma igreja e que a invocasse com o título de Auxiliadora. Começou a obra do templo com 3 moedas de 20 centavos. Mas foram tantos os milagres que Maria Auxiliadora começou a fazer em seu favor de seus devotos, que somente 4 anos esteve terminada a grande basílica. E o santo costumava repetir: cada tijolo deste templo corresponde a um milagre da Santíssima Virgem. Desde aquele santuário, começou a estender por todo o mundo a devoção à Mãe de Deus sob o título de Auxiliadora. E são tantos os favores que Nossa Senhora concede àqueles que a invocam com esse título, que esta devoção chegou a ser uma das mais populares. São João Bosco assim dizia: propagai a devoção a Maria Auxiliadora e vereis o que são milagres. Não cessava de recomendar e repetir muitas vezes essa pequena oração: Maria Auxiliadora, rogai por nós. Ainda dizia Dom Bosco: os que dizem muitas vezes esta jaculatória conseguem grandes favores do céu. Esse homem providencial que chegaria a fundar a congregação religiosa salesiana, cheio de santos e santas no mundo, pôs aos pés benditos de tão augusta mãe a dita congregação, sendo ele o mais propulsor desta devoção em toda a igreja. Que Maria Auxiliadora, pois, Auxiliadora dos cristãos, interceda por nós, auxilie-nos em nossas dificuldades. Ó Deus onipotente e misericordioso, que na Santíssima Virgem Maria, Auxiliadora dos cristãos, estabelecesse maravilhosamente uma contínua ajuda para a defesa do povo fiel. Concedei-nos propício, que lutando nesta vida o amparo de tal proteção, na hora da morte possamos alcançar a vitória sobre o maligno inimigo, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.